Graça e paz, irmãos e irmãs, que o grande amor de Deus que nos sustenta com seu cuidado, com a sua proteção diária, que esse grande amor esteja sobre a vida de todos e todas nesta hora. A você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha através da internet, na certeza de que esse tempo de Deus é o tempo que Ele preparou para adorá-lo em espírito e em verdade. Portanto, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor, você que está aqui conosco, e aqueles também, como disse, que nos acompanham através da internet. Que a graça de Deus chegue ao seu lar, que o cuidado do Senhor te proteja nesta hora. Antes nós ouvirmos o prelúdio como início do nosso tempo de serviço que prestamos a Deus nesta hora, queremos lembrar aos irmãos e irmãs que ou não pegaram ou não entregaram as fichas de indicações da Assembleia da Igreja. Por favor, façam isso, procure um membro do conselho, entregue. Nós precisamos deste material para poder depois estar entrando em contato com as pessoas indicadas, vendo aquelas que aceitam a indicação para participarem da Assembleia da nossa Igreja. Então faça isso, se possível, entregue ainda no dia de hoje. Vamos ouvir essa música inicial que nós chamamos de prelúdio, e em espírito de oração vamos adorar ao Senhor. Quero convidar a todos para que abram as suas Bíblias no Salmo de número 135. Salmo de número 135. Nós vamos ler somente os 3 primeiros versículos do Salmo 135 como forma de adoração ao Senhor. Depois da leitura que fizermos destes versículos, nós vamos louvar a Deus com o hino de número 15, como água cristalina. Nós estaremos louvando a Deus, e já gostaria de pedir que, enquanto estivermos cantando este hino ao Senhor, as crianças viessem à frente para nós estarmos orando por elas, agradecendo, adorando a Deus, também com a vida das nossas crianças, para que depois elas possam receber a ministração da palavra do Senhor. Então nós vamos ler, e enquanto cantamos, peço que os pais encaminhem as crianças aqui à frente também. Vamos nos colocar em pé, e a uma só voz, vamos ler
do 1º ao 3º versículos, o Salmo de número 135. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Vamos cantar em louvor ao nosso Deus, hino de número 15, como águas cristalinas. De um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando à tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz. Aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor. Nós vamos orar com as nossas crianças, agradecendo a Deus pela vida de cada uma delas, agradecendo ao Senhor pelos pais que as trazem à casa e, como tenho dito sempre, os pais que trazem seus filhos à casa do Senhor estão investindo em seus filhos para a eternidade. Vamos orar, vamos adorar a Deus, vamos derramar, suplicar que Deus derrame da sua bênção sobre a vida das nossas crianças. É uma alegria ter vocês aqui e poder orar com vocês nesta hora também. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pela tua proteção. E te pedimos em nome de Jesus, que haja paz no nosso coração nesta hora na tua casa. Mas te pedimos, ó Deus, que aceites a nossa gratidão pela vida das nossas crianças e que elas tenham, Senhor, um tempo de aprendizado, um tempo de comunhão, que elas possam, ó Deus, descobrir a alegria da vida vinda do Senhor, dia após dia, através da tua palavra. Abençoa seus pais, abençoa todas as crianças da nossa igreja e dá-nos, ó Deus, um culto alegre e abençoado, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem ir. A igreja pode assentar-se. Graça e paz, igreja.
chegamos no momento do nosso culto, onde de confissão, né? Onde nós podemos nos achegar ao nosso Deus e pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, né? É o momento de estarmos em comunhão, de estarmos buscando o nosso Deus. Em 2 Coríntios 5, dos versículos 18 a 21, como está na indicação, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Nós vamos, nesse instante, entoar o hino 46 do nosso CTP, e depois nós teremos um momento de silêncio e oração, onde nós podemos confessar os nossos pecados ao Senhor. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais essa bênção da vida eu descrevi. Contudo é possível que dela minha parte, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença, Senhor, para Te agradecer por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, por tudo que o Senhor fez por nós, Pai, pela comunhão que temos hoje contigo, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nesse momento nós queremos Te pedir, Senhor, que nos perdoe. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, Senhor, seja lá em atitudes, em palavras. Tantas vezes, Senhor, nós desagradamos o Teu coração, Senhor.
Nós queremos nesta hora, Senhor, arrependidos, pedir que o Senhor nos perdoe, que o Senhor renove em nós, Senhor, a esperança, renove a fé, Senhor, em cada um de nós, Pai, para que possamos ter uma vida de obediência, uma vida, Senhor, entregue nas Tuas mãos, que possamos buscar a Tua presença mais e mais, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti todos os dias, todos os momentos, Pai. Venha fortalecer a nossa fé, Pai. Ouve, Senhor, a oração, Senhor, do Teu povo nesta noite, Senhor. Abençoe o Teu povo nesta noite aqui reunido, Senhor. Aqueles que estão nos lares, ó Deus, abençoe grandemente. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós não temos nenhum visitante, né, presencial, mas agradecemos a Deus pela vida de cada irmão aqui presente e também pelos aqueles que nos acompanham em seus lares. Nessa hora nós vamos louvar o nosso Deus com 3 cânticos pelo grupo de louvor. E enquanto o grupo de louvor estiver cantando, aqueles que trouxerem as suas ofertas, dízimos ou mantimentos, tragam até a cestinha aqui na frente. E depois, quando forem orar no final, quem for orar, por favor, ore também pelas ofertas e dízimos. Agradeça a Deus pelas ofertas e dízimos. Vamos nos colocar de pé para louvar o nosso Deus? És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confie em Ti fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confie em Ti fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo Te louvarei. Em todo tempo Te adorarei. Em todo tempo Te louvarei. Em todo tempo Te adorarei. Eu Te louvarei, Te
cantarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Amém. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o dom
sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento de louvor a Ti, Pai. Todo o louvor, toda a honra, toda a glória é para Ti, Senhor. Te agradecemos, Pai, por estar na Sua casa. Te agradecemos por cada um que está aqui presente, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas, Pai, que está aqui na nossa igreja, que não falte em cada lar, Senhor, e que possamos trazer sempre aqui para a casa do Senhor, para poder multiplicar para as outras pessoas que estão precisando de tudo, Senhor. Te agradeço, Pai, te entrego esse louvor, que seja tudo em honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Acho que eu fiquei sem microfone, né? Cantei? Esse tempo de louvor que apresentamos a Deus é também um tempo de preparação da nossa vida para ouvirmos a palavra do Senhor. Por isso, esse é um momento em que nós podemos abrir a palavra de Deus, estudar essa palavra e também juntos aprendermos da beleza dos ensinos do Senhor para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares. Nós vamos fazer duas leituras da palavra de Deus. A primeira delas no livro de Atos, capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16, começando também a leitura no versículo de número 16 e vamos até ao 26. Atos 16, 26. Se você puder colocar-se em pé, faça isso. Vamos ler a palavra do Senhor. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores.
seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E apenas um versículo no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, capítulo 26 do Evangelho de Mateus, apenas o versículo de número 30. Apenas o versículo 30. Mateus 26, 30. Diz assim a palavra de Deus: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, em oração, nos aproximamos de Ti. E o fazemos porque queremos ouvir da Tua palavra, queremos os Teus conselhos, queremos a Tua exortação, queremos, ó Deus, a consolação que vem do Senhor. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Dois textos, cada um deles com outras histórias que nós temos, e vamos falar um pouquinho sobre elas, mas com duas ideias principais: o louvor, o cântico a Deus. E aí nós iniciamos a nossa reflexão nesta hora, nesta noite, com algumas perguntas, como por exemplo: quais as razões que nos levam a cantar? Quais são os motivos que levam a mim e a você, num momento qualquer, a cantar, a louvar a Deus? Independentemente do seu conhecimento sobre louvor, sobre música, você decide cantar. Todos nós temos as nossas músicas preferidas. Todos nós somos adeptos de algum estilo de música. E cada um de nós, muitas vezes, relembra essas músicas no seu dia a dia. Eu cresci
ouvindo música, como nós chamamos no interior, de música caipira. E isso fazia parte da nossa própria formação, da cultura do povo, né? E são outros estilos. Com o tempo você deixa de gostar de uma coisa, começa a gostar de outra, mas você continua cantando aquelas canções que são as suas preferidas. Mas também outra pergunta que precisamos levar em consideração: quais as razões que nos levam a não querer cantar? De um lado, o desejo de cantar, de outro, o não desejar tal coisa. Aquele dia em que você não quer, não deseja, não se sente motivado para isso. A Bíblia trabalha a ideia de cantar como uma forma de louvar e de adorar a Deus, como uma maneira de prestar serviço a Deus, como uma forma de dizer o quanto Deus é grande. E a pergunta também que vem depois de tudo isso é possível cantar em meio aos problemas, às provações e até mesmo em meio às tragédias da vida? Há possibilidade de cantarmos quando os problemas chegam, quando as provações nos atingem, quando as tragédias entram pelas portas da nossa casa? Conseguimos cantar em meio às situações de sofrimento que muitas vezes a vida nos reserva? A Bíblia nos ensina que sim. E o livro de Salmos é uma demonstração dos mais diversos tipos de canções, do lamento ao louvor. Os salmistas apresentavam canções a Deus. Mas ainda, muitas vezes eles começavam lamentando, reclamando, questionando, como que se estivessem diante das situações vividas, colocando Deus contra a parede. Mas eles iam cantando e orando, e terminavam suas orações ou seus cânticos, louvando ao Deus da criação e dizendo: olha, tudo pode acontecer, mas eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te servindo. E aí nós olhamos um pouco para esses textos bíblicos que nós lemos. Vamos ao primeiro texto que lemos, que é o texto de Atos. Vale a pena analisar um pouco o que estava acontecendo, aquilo que nós chamamos de contexto, aquilo que está por trás de toda a narrativa, que é o desejo do autor bíblico de dizer: olha, diante de certas situações aconteceu isso com esses personagens bíblicos. Quais foram os motivos que levaram Paulo e Silas para a prisão? É bom levar em consideração que eles estavam pregando o Evangelho. Este era um motivo. Mas nesta pregação, e é por isso que nós lemos os versículos anteriores, eles curam uma jovem doente. Seria uma espécie de vidente para os nossos dias. Alguém que adivinhava, alguém que ganhava dinheiro, lucros, não para ela, mas para outras pessoas, através da adivinhação. E eles foram acusados injustamente, pois tinham acabado com o lucro de algumas pessoas, como disse, que usavam a jovem como fonte financeira. Eles foram açoitados, eles foram presos. Poderiam ficar lamentando, reclamando das injustiças que cometeram contra eles. Afinal de contas, eram cidadãos romanos,
tinham direitos, e esses direitos, essa lei não foi respeitada. Nem perguntaram a cidadania dos dois, já foram logo arrastando, açoitando, prendendo e colocando no cárcere. E a expressão do versículo 24, que muitas vezes passa despercebida da nossa leitura, quando diz que eles foram levados ao cárcere interior. É que nas prisões daquela época havia 2 lugares, ou 2, vamos dizer assim, pavimentos. E o cárcere interior era aquele onde ficavam os piores prisioneiros, aqueles que eram achados com os mais terríveis. Por isso os pés são presos, por isso eles não podiam nem andar, nem se movimentar. Para se ter uma ideia do grau de acusação pelos quais eles passavam. Mas o texto diz que no meio disso tudo, já para nós, vamos dizer assim, no nosso horário, já na hora de dormir, eles decidem fazer 2 coisas. A primeira delas, orar. E na sequência, cantar. Oração e canção. E eles cantam em meio a um público com históricos não muito apresentáveis, vamos dizer assim, para a sociedade. Eles estavam na prisão, e lá tinha todo tipo de pessoa. Talvez tivesse alguém que pudesse ter sido preso injustamente, como eles foram, como acontece em nossos dias também. Mas com certeza havia pessoas que praticavam muita maldade. Havia pessoas que talvez tinham matado, roubado, feito aquilo que é contra a lei, contra a sociedade, e lá estavam junto com eles. E eles cantaram também em meio a criminosos, a ladrões, à meia-noite. Paremos um pouco aqui, vamos para o segundo texto agora. Segundo texto, nós lemos apenas um versículo lá de Mateus, e este versículo está relacionado a um momento de Jesus com os seus discípulos, um momento em que Jesus celebra com os seus discípulos a última ceia. Jesus acabara de celebrar a ceia com os discípulos. Era uma celebração de despedida. E como sabemos, a ceia, como nós fazemos na igreja, a ceia deveria ser um momento de alegria, de festa, de gratidão, de reconhecimento das atitudes de Deus em nosso favor. Porém, esta ceia em especial era um momento de despedida, era um momento de expectativa, mas principalmente era um momento de tristeza, porque Jesus estava caminhando para o Calvário. Era a última ceia antes da sua morte. Para piorar ainda, Jesus sabe que alguém o havia abandonado. É só ler os versículos anteriores. Judas estava à mesa, porém fora do grupo. Alguém que caminhara com Jesus durante anos, era o financeiro do grupo, vamos dizer assim, assumiu a tesouraria, sabia das possibilidades de investimentos, de limite de gastos, talvez fosse aquele que planejava as finanças do grupo, deveria ter alguma qualidade para estar nesse cargo. Mas Jesus sabia que ele estava traindo. Nos dias de hoje seria o que chamamos de cargo de confiança. Ninguém assume um cargo de direção de um departamento, de uma empresa, e na tesouraria coloca alguém que não seja cargo de confiança.
E Jesus passa por essa decepção. Infelizmente, o ambiente era pesado. Clima de morte, clima de separação. No meio deste ambiente pesado, Jesus decide terminar aquela celebração cantando. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Dá para imaginar a cena? Dá para imaginar o momento? No meio de todo aquele clima pesado, Jesus olha para os discípulos e diz: olha, vamos cantar. Confesso que gostaria de saber, de conhecer, melhor dizendo, a letra do hino que foi cantado ali. Com certeza tinha a ver com o reconhecimento do cuidado do Pai. Os dois textos são verdadeiros desafios de fé. Inspiração para pensarmos em como reagimos diante das provações, nesses tempos difíceis que vivemos nos dias de hoje. Cantar. Cantamos nas festas, cantamos nos casamentos, cantamos nos aniversários, nos encontros, nas viagens, fazemos rodinhas de amigos, relembramos músicas da saudade, rimos à vontade. Os textos nos convidam a pensar na vida na hora da dor, cantar em meio às decepções da vida, cantar em meio às decepções causadas por pessoas que nos ferem, nos machucam, nos sufocam com palavras e atitudes. Cantar em meio às decepções no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, na enfermidade, na hora da perda de um ente querido, em meio ao luto que a vida nos impõe. Mesmo em tempo de dor e dificuldades é possível cantar. Cantar do amor de Deus, cantar da sua fidelidade, cantar que Ele sempre será Deus e sempre me amará, cantar que Ele está comigo todos os dias, cantar que mesmo que a dor diga que não, Deus continua me amando, Deus continua cuidando de mim, Deus continua comigo em tempos de aflição, pois Deus está me ensinando que Ele sempre será Deus. Ou seja, o resultado disso tudo, de cantar em meio às aflições, o resultado nada mais é do que as portas das prisões que se abrem e os servos de Deus são soltos, são libertos, são cuidados, são protegidos, são restaurados. Cantar dá o resultado de que Jesus foi preso e crucificado, porém não ficou na cruz e o túmulo está vazio e Ele vive. Por isso Jesus cantava. Ele sabia que aquele era um tempo de dor, era um tempo de decepção, era um tempo de sofrimento, mas era um tempo passageiro, porque o que vinha pela frente era a vitória sobre a morte. Por isso, quais são as nossas prisões? Prisões que nos sufocam, que muitas vezes nos prende à realidade da vida. Prisões que nós muitas vezes enfrentamos no nosso dia a dia e que muitas vezes têm tentado nos incentivar a fecharmos a nossa boca e não louvarmos ao Senhor. As histórias lidas são convite a pensar que mesmo em meio às tragédias da vida, Deus continua nos convidando a louvá-lo, porque Ele continua cuidando de nós. Por isso, é preciso ter essa sensibilidade para entender a voz de Deus. Passamos por problemas, passamos por situações difíceis, estamos vivendo um tempo de angústia, um tempo muitas vezes em que todos os dias recebemos notícias que nos machucam, que nos entristecem. Quantas mensagens recebi essa semana de pedidos de oração, de pessoas que caminharam comigo
e partiram para a eternidade. Isso machuca, isso dói, mas na certeza de que Deus está olhando para cada um de nós e dizendo: continue me louvando. Porque Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio de um povo que o louva, no meio de uma igreja que continua cantando as maravilhas do Senhor. Nós estamos nos aproximando de mais um aniversário da nossa igreja. Próximo domingo é aniversário da nossa igreja. É preciso sempre olhar para essas datas com o coração agradecido e dizer: Senhor, eu quero continuar te louvando porque essa igreja foi bênção na minha vida. Essa igreja continua sendo bênção na minha vida. Eu quero te pedir perdão porque eu não tenho muitas vezes assumido a minha responsabilidade no trabalho com o teu reino. Mas eu quero continuar te louvando e aceita o meu louvor. Por isso, os dois textos nos convidam a louvar ao Senhor. Nada pode impedir a ação de Deus. E quando louvamos a Deus, as portas das prisões da vida caem por terra e somos restaurados completamente pela graça do Senhor. Por isso, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a você que está aqui na casa de Deus, a você que nos acompanha onde você estiver, quando as lutas da vida vierem, louve, continue louvando ao Senhor. Permita que Deus coloque em nossos lábios todas as manhãs um novo cântico, um cântico de louvor, um cântico de adoração a Deus. Problemas virão, lutas virão, as decepções elas estão aí e virão, mas quando louvamos ao Senhor, Ele mesmo envia a solução como um Deus que não desampara seus filhos e filhas. Creia nisso, coloque isso no seu coração e cante louvores ao Senhor, cante dizendo: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, porque o Senhor é o meu Deus, é o Deus da minha casa, é o Deus dos meus familiares, é o Deus da minha vida. E é por isso que nós vamos louvar ao Senhor nesta hora, com mais um cântico, dizendo com alegria que Deus é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós vamos cantar em louvor ao nosso Deus o hino 89, Brilho Celeste, e vamos fazer isso na certeza de que o Deus da vida ouve e aceita os nossos cânticos, a nossa adoração. Vamos louvar a Deus? Vamos fazer isso com alegria, com gratidão em nossos corações. Coloquemo-nos em pé. Peregrinando por sobre os montes, dentro dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não há de ocultar.
pois Cristo é luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando, passos avante para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, dando louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Podem assentar, irmãos e irmãs. Nós vamos ter um tempo de oração, de intercessão, colocando diante de Deus a vida da nossa igreja, a nossa vida, a vida dos nossos familiares. Tempo de orar, tempo de suplicar a Deus pelas pessoas que nós amamos, pessoas que conhecemos, pessoas que estão sofrendo. Quantos são os pedidos de oração que recebemos toda semana, todos os dias, por que não dizer, nos grupos da igreja. E aqueles que não recebemos, às vezes nos grupos, mas que você tem conhecimento, que você individualmente sabe, tantos pedidos de tantos momentos difíceis da vida. Quantas pessoas prisioneiras de tantas situações, tantas pessoas prisioneiras dos problemas, das dificuldades, das enfermidades, muitas vezes das coisas mal resolvidas. E pessoas que precisam entender que somente Deus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E assim as demais coisas são acrescentadas, são resolvidas. Se nós invertermos a situação, não tem como cantar em meio às prisões da vida. Portanto, nós vamos orar, vamos agradecer porque Deus já nos libertou da escravidão do pecado e nos trouxe para a alegria da salvação. Nós vamos orar também pelas pessoas que amamos, irmãos e irmãs, parentes, pessoas conhecidas. Vamos colocar tudo isso diante de Deus, vamos crer, vamos orar pela nossa igreja, pelos departamentos, vamos orar pela assembleia da igreja, vamos orar pela liderança que Deus já escolheu. É sempre importante levar isso em consideração. Deus, Ele nos conhece antes de qualquer decisão. Nós apenas somos instrumentos para referendar e fazer a sua vontade. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos dê muita graça, que nós possamos ver os trabalhos da nossa igreja cada vez mais revigorados e trabalhados pelo poder do Espírito Santo. Coloque-se diante de Deus e diz: Senhor, me liberta daquilo que talvez impeça eu trabalhar mais para Ti. Faze de mim um vaso novo em Tuas mãos. Por isso, vamos nos colocar em pé, vamos orar, depois estaremos impetrando a bênção, vamos cantar o amém todos juntos, vamos dizer que
através desse amém, assim seja, Senhor, nós vamos dizer a Deus que confirmamos o que Ele deseja para as nossas vidas. E depois do amém, assentados, ouviremos a última música, o pós-lúdio. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, como é bom saber que o Senhor nos ama. Como é gratificante saber que do Senhor só vem coisas boas. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida do teu povo reunido nesta hora. Povo do Senhor, povo de propriedade exclusiva tua, Senhor. Te rendemos graças, ó Deus, pelo teu cuidado sobre a tua igreja. Nesses tempos tão difíceis, o Senhor tem preservado a vida do teu povo, tem cuidado da saúde do teu povo, e nós te louvamos por isso, Senhor. O nosso coração é um coração agradecido, porque vivemos em um tempo onde as notícias sobre doenças, enfermidades, perdas, luto, estão presentes em nossa vida todos os dias. E o Senhor tem nos dado livramento todos os dias também. Por isso, ó Deus, aceita a nossa gratidão. Mas perdoa-nos, ó Deus, quando muitas vezes devemos te louvar, devemos cantar ao Senhor um cântico novo, mas o nosso coração e os nossos lábios se fecham para reconhecer a grandiosidade do teu poder. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos como pais e como filhos, como irmãos e irmãs em Cristo. Dá-nos um novo coração, um coração de carne, um coração, ó Deus, que transmite sentimento, expressão da vida do Senhor que se entregou por nós. Tira de nós qualquer sentimento de coração de pedra. Olha, Senhor, para a tua igreja, para os enfermos, por aqueles que nós temos orado, por todos esses nomes, ó Deus, que oramos durante a semana, dia após dia. Tem misericórdia, Senhor. Visita, Senhor, a cada vida enferma nos hospitais, pessoas que estão sofrendo, ó Deus, famílias que estão perdendo seus entes queridos. Pai, olha para as famílias enlutadas e traga paz ao coração. Que possam perceber que somente o bálsamo do teu Espírito Santo é que nos renova, nos fortalece, traz a nós esperança e nos mostra um futuro melhor. Por isso nós te pedimos a tua bênção, Senhor. Te pedimos sobre a vida desta igreja local, sobre os seus líderes, sobre cada membro da tua igreja, aqueles que estão conosco, aqueles que não puderam vir e nos acompanham através da internet, mas aqueles também, Senhor, que estão distantes de ti e que precisam, ó Deus, da intervenção do Senhor em suas vidas. Usa-nos para tanto, Senhor, que sejamos instrumentos de paz, instrumentos de reconciliação, instrumentos de perdão, instrumentos de bênção na vida do teu povo. Guarda, ó Deus, a cada vida individualmente, a cada membro da tua igreja. Visita, Senhor, as famílias e habita em cada casa, Senhor. Faz a habitação em cada coração. Nós oramos porque confiamos em ti, Senhor, e temos a certeza de que é o Senhor quem nos liberta em meio às prisões que a vida muitas vezes tenta nos impor. É o Senhor quem nos liberta e nos dá paz e coloca em nossos lábios um novo cântico. Por isso, Senhor, que a nossa semana seja uma semana de alegria e de serviço ao Senhor, que mesmo quando os problemas vierem, possamos te louvar, possamos te agradecer, possamos reconhecer o senhorio teu sobre as nossas vidas. Fica conosco, dá-nos, ó Deus, do teu perdão. Nós oramos através de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. E que a graça maravilhosa e restauradora de Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todos nós, que o amor de Deus que enviou seu Filho, este caminhou e viveu entre nós, mas ressuscitou para nos dar a vida eterna, a comunhão, a proteção e a direção do Espírito Santo, permaneçam sobre a vida do povo de Deus, hoje e sempre. Amém.
Vamos nos assentar. Uma abençoada semana a todos.